Boa tarde. Boa tarde. Só testando para ver se está funcionando. Vou desativar. Pronto. Bom, gente, na aula de hoje a gente vai só testar o áudio. Teste. Certo. Bom, gente, aqui na nossa aula de hoje, a gente vai trabalhar sobre as questões, as matérias estudadas. Então, o que eu vou focar? A gente já teve uma revisão em geral, em que nessa revisão, o que acontece? A gente teve a revisão para prova integrada, que eu fiz uma revisão geral de toda a matéria que englobou esse primeiro semestre. Essa vai ser a nossa última monitoria, então eu já queria começar agradecendo vocês pelas participações, pelas dúvidas tiradas. Eu creio que agregou muito no meu conhecimento poder fazer essa revisão com vocês. Não sei se vou estar no próximo semestre, mas eu queria agradecer por essa oportunidade e sempre que vocês tiverem dúvidas, podem contar comigo. E voltando ao assunto, como eu já dei uma monitoria focada numa revisão geral, vocês podem assistir a prova integrada ou a última aula que eu dei de monitoria, na minha semana passada, eu fiz uma revisão a partir de depois dos negócios jurídicos até a matéria final. Porque antes a gente já teve uma aula que eu prestei muito consideração da personalidade jurídica e, além disso, a gente teve aula sobre os atos e os negócios jurídicos, antes dos defeitos. Então, isso aí já está sanado. Então, o que eu pensei? Como a gente já teve bastante revisão, caso vocês podem voltar ou me enviar mensagens, eu pensei em resolver com vocês exercícios explicando a matéria nos exercícios. Então, eu separei 20 questões, que é o que cai na prova, a partir dessa consideração da personalidade jurídica. O que acontece? O professor Chacon, ele pode sim cobrar questões de matérias anteriores. Entretanto, eu acho que convém frisar nessa revisão a partir de desconsideração da personalidade jurídica, que é onde vai cair mais. Porque antes disso, vocês tiveram até pessoas jurídicas, o que caiu realmente na matéria. A gente já fez a revisão dessa parte, da primeira prova. Então, aqui eu acredito que vai cair muito mais do que a parte que caiu na primeira prova, porque já foi trabalhado. Então, pode cair uma outra, mas convém pontuar essa revisão que eu vou fazer aqui com vocês agora. Então, sem mais delongas, eu vou começar. Sobre a desconsideração da personalidade jurídica, só pegar minha água. Assinale a alternativa correta. Letra A. A personalidade jurídica nunca pode ser afastada. Não, como a gente já aprendeu, a desconsideração da personalidade jurídica, ela acontece no direito civil pela teoria maior e pela teoria menor no Código de Defesa do Consumidor e o Código Florestal, em que entende-se que o outro polo, o polo passivo do direito, aquele que seja o comprador, seja o meio ambiente, ele é mais vulnerável. Então, convém proteger ele. Então, precisa somente de que ele sofra um dano para haver desconsideração. Entretanto, a teoria do direito civil que a gente trata aqui, que é a teoria maior, precisa haver a fraude, precisa haver a lesão nesse conceito lícito de pessoa jurídica e pessoa física serem conceitos separados. Então, quando ele é difundido por conta de uma fraude, por conta de um dolo, de uma lesão que a pessoa jurídica, a pessoa física, ela quer casar, então vai ter a desconsideração da personalidade jurídica, que é, por exemplo, um sócio que ele está se divorciando e ele não quer dividir os bens. Então, ele passa todo o seu patrimônio para a pessoa jurídica. Só que entende-se que isso foi com dolo. Então, o que acontece? O patrimônio da personalidade jurídica ele vai ser desconsiderado para que possa haver essa
compensação de um modo certo sobre a lei, sobre o lícito. Então, há a desconsideração. Então, ela nunca ocorre quando há fraude, quando há dolo. A desconsideração depende da demonstração de abuso da personalidade jurídica. Então, sim, essa desconsideração é a letra certa, né? Porque ela precisa da demonstração do abuso, do ato ilícito, do dolo. Então, nesse caso, a gente já viu que precisa ocorrer um dolo. Por exemplo, pode ocorrer a desconsideração inversa, porque, por exemplo, a desconsideração do patrimônio do sócio. Uma pessoa jurídica que ela está devendo para os credores, ela não quer pagar aquela dívida, os sócios não querem pagar, certo? Eles pegam todo o dinheiro da pessoa jurídica e colocam na conta deles. Isso aí é uma confusão patrimonial, então vai haver desconsideração inversa, porque o certo é a desconsideração da personalidade jurídica, mas pode haver desconsideração da pessoa natural para a personalidade jurídica, da pessoa jurídica, certo? Então, depende da demonstração de abuso da finalidade. Então, ok, letra B, que é o que a gente já fez a revisão e já explicou aqui agora. C, a teoria maior dispensa a prova de desvio da finalidade. Como eu já havia dito na introdução, qual dispensa é a teoria menor. Que a gente pensa é a que menos acontece para favorecer um polo que entende-se como fragilizado. Então, acontece no Código de Direito do Consumidor, no Código Florestal. Letra D. O patrimônio dos sócios sempre responde automaticamente pela dívida da empresa. Não, porque isso aí, esse requisito, ele infringiria a consideração de que são pessoas distintas. Então, feriria esse princípio e haveria muita insegurança jurídica, porque uma dívida responderia com o patrimônio de uma outra pessoa. É como se essa pessoa jurídica ela fosse independente. Eles administram, mas ela tem a sua própria vida, os seus próprios atos na vida civil. Então, não é automaticamente responde pelas dívidas, precisa provar na teoria maior esse abuso da personalidade, letra B, e na teoria menor precisa mostrar que a pessoa que foi considerada vulnerável nesse negócio jurídico, que ela sofreu um dolo, sofreu alguma coisa. A desconsideração somente existe no direito do consumidor? Não. A desconsideração no direito do consumidor, na teoria menor. Então, ela é mais fácil de se conseguir do que no direito civil. Mas no direito civil também existe. Então, certo, letra B. 2. Em relação ao domicílio, é correto afirmar: A. Toda pessoa pode possuir apenas um domicílio? Não, essa resposta não é correta. Porque a pessoa ela pode ter mais de um domicílio onde ela quer viver e que ela vá exercer os atos da vida civil dela. Por exemplo, uma pessoa que vai todo final de semana para Ubatuba, tem uma casa em Ubatuba e uma casa em Lorena. Ela vai ter esses dois domicílios que ela pode ser encontrada. Ela tem o ânimo de ser encontrada naquele local, ela escolhe aquele local para ela viver. Mas ela também pode ser, por exemplo, um domicílio de trabalho de uma pessoa, de um funcionário público, e o domicílio da residência onde realmente mora. Então, pode ter mais de um domicílio. O que é até interessante para o direito civil, porque, por exemplo, quando um oficial de justiça ele precisa achar uma pessoa para ela ser citada num processo, quanto mais endereço, seria mais fácil, na teoria, tentar achar aquela pessoa. Então, você vai pela ordem de preferência e que o advogado da parte ele vai dizer nas peças, na petição. E nessa ordem de preferência, quando você tem mais de um domicílio, caso o primeiro reste infrutífero, você pode dar outras opções. B. Residência e domicílio são conceitos idênticos. Não. A residência e o domicílio eles são distintos, a gente estudou. A diferença entre residência e domicílio, certo? Eu não
veio à cabeça exatamente alguns exemplos, mas eles são conceitos distintos. Um é, por exemplo, residência, se eu não me engano, é quando, salvo engano, certo? É quando você quer viver ali, você mora ali. O domicílio pode ser várias casas que você pode ter para exercer os atos da vida civil, certo? A residência é algo mais exclusivo, é ali que você mora. Um domicílio você pode ter mais de um domicílio. Você pode morar na casa da sua mãe e ter residência ali onde você mora todos os dias, mas você visita o seu pai e é como se fosse um domicílio ali para você também, um lugar que você pode ser encontrado. Uma residência mais específica, mais única. Assim que a resposta certa. O domicílio é o lugar onde a pessoa estabelece residência com ânimo definitivo. Sim, exatamente. Então, o ânimo definitivo é o que você exerce com o domicílio. Então, você tem o ânimo de exercer os atos da vida civil ali. Agora, a residência, você pode ter mais de uma. Você não vai exercer invertido, gente. Você não vai exercer os atos da vida civil como você tem o ânimo para viver ali na sua casa, na sua residência, mas no seu domicílio, mas a residência você pode ter várias residências, várias imóveis, mas você não tem os atos da vida civil, o ânimo de viver ali definitivamente. Você tem alguns imóveis, mas você não visita tanto, ou coisas do tipo. Você tem várias residências, mas o domicílio com ânimos é onde você trabalha, onde você sempre está e afins. Então, essa é a resposta certa. A ausência de residência impede a existência de domicílio. Não, porque domicílio é onde você quer ter o ânimo definitivo. A residência é algo mais... Eu tô tentando lembrar que deu um branco aqui. Vamos ver se a gente acha no Código Civil a partir de residência. Direito de personalidade. Eu fico com o Código Civil aqui, caso tenha alguma dúvida. Aqui, o domicílio. O domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela estabelece a sua residência com ânimo definitivo, onde ele vai exercer os atos da vida civil. Diversas residências, vários lugares. Ela viva, residência, aqui ó. Se, porém, a pessoa natural tiver diversas residências, onde alternadamente viva, considerar-se-á domicílio qualquer uma delas. É isso. Então, o domicílio é onde você quer viver com um ânimo definitivo de exercer os atos da vida civil. A residência pode ter vários apartamentos na cidade de Taubaté, mas você não vive nesses vários apartamentos. Você tem os atos da vida civil vivendo em uma casa em Ubatuba e um apartamento em Taubaté. O incapaz escolhe livremente seu domicílio. Não. Tem alguns domicílios que a gente entende que eles são obrigatórios legalmente. Por exemplo, o domicílio da pessoa incapaz, que é o caso quando o incapaz ele mora com os responsáveis legais. Um preso, por exemplo, uma pessoa que está privativa de liberdade, ela vai ser o seu domicílio, onde ela está morando, mesmo que não seja com o ânimo dela querer morar ali, vai ser o presídio. Uma pessoa que não tem um domicílio fixo é a última vez onde ela foi encontrada e afim. Então, acerta a letra C. Então, a 3. Acerca dos bens jurídicos, assinale a alternativa correta. Bens móveis nunca podem ser fungíveis. Podem sim, a gente tem que saber o conceito dessas palavras. Eu acho que eu já frisei isso com vocês, a importância de saber o conceito da palavra. Tá certo. A importância de saber o conceito da palavra, porque fungível é aquilo que pode ser facilmente substituído.
pela mesma qualidade, valor, espécie, tudo igual. Por exemplo, você compra um pacote de salgadinho, é um bem móvel, você pode transportar sem perder as suas próprias características. Então, o que acontece? Pode ser bonito, você compra um salgadinho cheetos de requeijão e aí a pessoa fala, me dá esse salgadinho aí, depois eu te dou outro igual. E você concorda, ok? Então, não é essa a resposta. Os bens públicos dominicais são inalienáveis em qualquer hipótese. A gente tem que tomar muito cuidado com esses conceitos de alternativa que a gente já pode 90% das vezes eliminar, até para fazer um concurso, para prestar atenção nos testes, quando em qualquer hipótese é muito difícil algo que é inalienável em qualquer hipótese. Os bens públicos dominicais, eles são revestidos com regras especiais, vamos dizer assim. Não é como um bem geral, sabe? É um bem público e eles são regidos com outras regras. Entretanto, com as regras gerais e algumas mais específicas. Em qualquer hipótese, não. Há algumas regras que a gente pode alienar um bem público dominical. Deixa eu ver se eu acho alguma. Eu tava aqui nos bens, eu acho que vai ser fácil de deixar uma questão para falar o exemplo para vocês. Então, aqui, ó, no artigo 100, aqui no Código Civil, o que a gente pode observar? Os bens públicos de uso comum do povo e os bens públicos de uso comum do povo e de uso especial são inalienáveis, enquanto conservarem a sua qualificação na forma que a lei determinar. Então, um bem público, ele não pode ser alienável. Entretanto, ele perde aquela forma de um bem público, por exemplo, uma praça pública que ela vai perdendo a forma por deterioração do tempo, ela não é bem cuidada, as pessoas não estão usando e afins. Ela deixa de ser um bem público, por exemplo. Aí ela pode ser alienável. Então, aqui no artigo 100, a gente tem uma hipótese que é exceção. Então, a gente vê que a letra B, ela está errada. Só um conceito aqui que eu achei interessante, do artigo 99, parágrafo único, que é: não dispondo a lei em contrário, consideram-se dominicais os bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito público a que se tenha dado estrutura de direito privado. Esse é o conceito. Bens consumíveis desaparecem com o primeiro uso. Exatamente. Um bem consumível, por exemplo, seria o Cheetos. Se você comeu Cheetos, ele desaparece, é um bem consumível. O dinheiro também ele pode recair como um bem consumível, porque quando você paga uma pessoa, o dinheiro que você vai receber de volta é outro completamente diferente. Quando vocês forem estudar os contratos de empréstimo, de diferença entre mútuo e comodato, vocês vão cair bastante nesse conceito. Então é importante entender agora. Não acerta a letra C. Os bens imóveis não admitem acessão. Não é essa a questão, certo? A gente já falou que é a letra C. Benfeitorias voluptuárias são sempre indenizáveis. Não. As benfeitorias voluptuárias, elas são benfeitorias que você faz para enfeitar aquele local. Então, não 100% das vezes elas são indenizáveis. Por exemplo, você quer colocar um quadro na casa que você alugou porque você achou o quadro bonito. Não tem a necessidade para existência daquele apartamento que exista o quadro. Então, não é necessariamente ele indenizável. Pode ser que ocorra, mas não é necessário. Como as benfeitorias necessárias, que o próprio nome já diz, você precisa faz delas, você vai ser indenizável por isso. Por exemplo, quando o encanamento do apartamento está com problema e você precisa arrumar, você vai ter a indenização do dono do apartamento, que é alugado,
por fazer essa benfeitoria necessária para você conseguir viver naquele local, certo? Então, as benfeitorias voluntárias nem sempre são indenizáveis, como as necessárias. 4. Sobre os fatos jurídicos, assinale a alternativa correta. Todo fato jurídico depende da vontade humana. Não. A gente sabe que existem atos e fatos, que a gente já estudou antes de entrar nos negócios jurídicos, e nem tudo depende da vontade humana. Às vezes são atos que eles são, como por o nome diz, eles são independentes da vontade humana. Um negócio jurídico, que as duas partes elas acordam entre si com isso, eles são dependentes da vontade humana, mas nem todos os fatos jurídicos, estava tentando enxergar aqui, nem todos os fatos jurídicos eles dependem, né, dessa vontade humana. O nascimento é um exemplo de fato jurídico nacional, natural, desculpa. Aí vou ter que dar zoom aqui que eu acho que eu tô precisando aumentar o grau do óculos, eu não tô enxergando direito. Acho que assim fica melhor para enxergar. Mas é exatamente isso, foi o que eu expliquei na letra A, e é o exemplo da letra B, que é o que tá certo. O nascimento é um fato jurídico, você precisa do registro do certidão de nascimento para a criança, quando nasce, convida a ser estar inscrito nos atos da vida civil, sendo sujeito de direitos e deveres, com a capacidade de personalidade jurídica, tudo que a gente já estudou. Então, é um fato jurídico natural que ocorre, a pessoa nasce, e aí vai exercer os atos da vida civil. Então, um exemplo para A, que A fala que todos dependem. Eu dei o exemplo do negócio jurídico que depende, mas o que não depende está na B, então a B é a certa. Negócio jurídico e ato ilícito possuem exatamente a mesma natureza? Não, até porque um negócio jurídico, na escada pontiana que a gente estudou, para ele ser válido, ele precisa ser lícito possível e determinável. Para ele existir, vai dar validade, da escada da validade. Então, não são os mesmos conceitos, até porque as listas a gente vê depois também, que precisa haver indenização, vocês vão estudar no próximo semestre a responsabilidade civil, então não é o mesmo conceito. Os fatos jurídicos não produzem efeitos no direito civil. O próprio nome diz, ele é jurídico. Ele não necessariamente vem da vontade humana, muitas vezes sim, mas não necessariamente, e ele produz efeitos no direito civil. Então, um negócio jurídico, ele produz efeitos de vinculação entre as partes, efeito quando ele é válido, existe, quanto à sua eficácia. Então, inúmeros efeitos, certo? A morte nunca produz efeitos patrimoniais. Claro que produz, a gente já estudou sobre a ausência, sobre morte presumida, o porquê da curadoria dos bens, o tempo para aquele bem ele ter a sucessão provisória, sucessão definitiva, curadoria dos bens. Então produz sim os efeitos patrimoniais, tem a herança também, quando tem um atestado de óbito, que é a certidão que você não tem mais aquela personalidade jurídica. Sim, a escada pontiana. A gente frisou muito a escada pontiana também, quando a gente estava estudando os negócios jurídicos. Então, eu vou trabalhar ela aqui com vocês. A escada pontiana possui 3 planos: existência, validade e eficácia. A gente viu os requisitos de cada uma. Assinale a alternativa correta. A ausência de agente impede a eficácia, mas não a existência. Não, completamente contrário, né? Precisa de um agente ali para ele existir. A eficácia, ela pode ser imediata depois que ela passa das 2 escadas, ou ela está condicionada ao termo, à condição ou ao encargo. Então, não é isso que justifica, certo? Fez uma inversão dos papéis ali de cada bloco da escada. O negócio jurídico inexistente pode ser confirmado pelas partes? Não. Por exemplo, um negócio jurídico
ele tem... ele ainda existe por conta do objeto. O objeto é colocar a lua num pote. Não tem como ele existir, entendeu? É impossível você fazer aquilo. Então, ele precisa de um objeto, não vai ter esse objeto, certo? Vocês entenderam essa parte? Então, ele não pode ser confirmado, porque a parte devedora que precisa colocar a lua não pode falar, não, eu concordo com esse negócio jurídico. Não tem como ele existir, não tem o objeto que é necessário para a existência. Então, ali ele já perde o conceito de existir e não cabe às partes definir se elas querem ou não que exista. A validade analisa elementos como agente, capaz e forma prescrita em lei. Sim, na parte da existência você precisa de um agente. Na parte da validade, precisa ver se é válido esse agente, porque ele precisa ser capaz, ou quando ele é relativamente incapaz ou incapaz, ele precisa estar assistido, ou de um curador, ou de um tutor, para auxiliar ele ali naquele momento. Se ele for relativamente incapaz, agora se ele for totalmente incapaz, é o tutor que responde por ele, então é mais grave ainda se você for parar para pensar. E a forma prescrita em lei. Sim, porque existem alguns contratos de negócio jurídico que eles são solenes. E a partir do momento que eles são solenes, caso eles não seja seguido os seus requisitos, ele não vai valer. Então, exatamente, é a letra C. Só analisando a letra D e a letra E, o plano da eficácia antecede o plano da existência. Não, em dia veio escada, né? Validade de existência e eficácia. Se prestasse atenção no enunciado, já não erraria essa. O objeto ilícito afeta apenas a eficácia do negócio jurídico. Não, precisa do objeto. Agora, um objeto ilícito, ele afeta a validade. Então, ele já afeta na segunda escada, já para ali. 6. Configura erro substancial. Então, a gente já estudou os tipos de erro. Então, a gente vai ver aqui. O engano irrelevante sobre aspectos secundários do negócio. Ele não é irrelevante, porque é explicando, mas já dando a resposta, né? Ele é o efeito que faz com que a pessoa, por conta própria, ninguém induziu ela se induz ao erro por não prestar atenção em algum detalhe ou algo do tipo. E quando ocorre isso, é essencial para ela fechar aquele negócio. O lote que ela queria era o lote 4, porque tinha um pôr do sol bonito para ela enxergar no condomínio. E ela comprou o lote 1, que é na esquina, não é nada do que ela queria. Só que ela não prestou atenção na hora de assinar o contrato, que a venda era do lote 1. Então, ela influenciou na manifestação de vontade. Ele teve esse defeito. Então, não é irrelevante. A violência física sofrida pela vítima, não. A violência física, ela pode ocorrer na coação. Pode ser violência psicológica, moral, mas física não ocorre. O erro é por conta própria, por um deslize próprio, do eu que está fazendo o contrato. O equívoco essencial que influencia a manifestação de vontade, é exatamente isso, que tem um vício de consentimento, um vício na manifestação de vontade, que são os cinco eu acho, que a gente já estudou dos efeitos dos negócios jurídicos, que influenciam na vontade da parte ao celebrar aquele contrato, aquele negócio. A mera expectativa frustrada da parte, não. Ele viciou a manifestação da vontade, porque se ela soubesse que não seria o lote, ela não compraria. E se ela consegue provar isso, é a anulação do negócio jurídico. O silêncio intencional da outra parte. Nada a ver com o que a gente estudou. É sobre o dolo. Agora, o dolo no negócio jurídico. Assinale a alternativa correta. O dolo acidental anula o negócio jurídico. Não. O dolo acidental, ele é quando você já faria aquele negócio, fugiu a palavra de qualquer jeito, só que a pessoa se aproveitou daquilo. Ela sabia que você queria comprar aquele tênis daquela cor e o tênis é 1.500, ela vendeu para você por 3.000, sabendo que você ia comprar. Então, ele sabia de qualquer jeito você ia comprar. Então, o dólar acidental, ele se aproveitou daquela situação.
Então, por exemplo, você pode pedir depois ressarcimento da parte que você pagou a mais, de acordo com a situação e afins. O dolo essencial vicia a manifestação de vontade. O dolo essencial. Ah, tá certo. Eu estava olhando aqui se o que eu coloquei na resposta estava certo para falar para vocês. Que eu ia falar que o dolo essencial vicia a manifestação de vontade. É exatamente isso que acontece. É o dolo essencial porque a essência do negócio jurídico, do consentimento da vontade, ele vem desse dolo. Então, o negócio jurídico, a manifestação ela tá condicionada por conta desse dolo. Então, uma pessoa que vende um quadro falso fingindo que é original foi essencial para aquela manifestação de vontade se a pessoa achasse que era o quadro verdadeiro. O dolo somente pode acontecer por ação positiva? Não, pode acontecer por uma omissão. Por exemplo, você fala assim, nossa, esse quadro é o quadro verdadeiro que eu queria comprar, que não sei o quê. E o vendedor percebendo que você só compraria se fosse verdadeiro, ele te vende e não fala nada. Ele teve um dolo ali, mas ele não foi por uma ação positiva, foi por uma omissão. O dolo de terceiro nunca produz efeitos. Produz efeitos, sim, porque ele pode influenciar num negócio jurídico. Então, nunca é uma palavra muito forte. O dolo depende de violência física, não. O que depende de violência, quiçá, é a coação e nem sempre física. O dolo é você enganá-lo, ludibriar a pessoa que está celebrando o negócio jurídico com você. A coação é capaz de anular a coação capaz de anular o negócio jurídico é aquela exercida apenas fisicamente. Não, já expliquei aqui para vocês, pode ser psicologicamente, falando, eu sei onde sua filha mora, se você não vender essa casa para mim, eu vou atrás dela na escola dela, onde ela mora, condomínio, enfim. Provoca temor fundado em dano iminente e considerável exatamente. Então, um terror que para aquela pessoa assinar aquele contrato. É exatamente isso que acontece na coação. Um terror psicológico, um terror físico. A pessoa ameaça bater em você se você não vender a moto, por exemplo, algo do tipo, para celebrar o contrato com ela. Decorrente de mero conselho familiar. Isso não condiz com a coação, né? Precisa não de um conselho, precisa de um terror psicológico, um terror físico, moral ali com você. Baseado em temor reverencial simples. Não, ele precisa de um temor forte para aquilo acontecer, para coagir você a assinar aquele contrato com vício da manifestação da vontade, que não influencia a vontade da gente. A gente está estudando os negócios jurídicos que os efeitos dele que influenciam, então sim, influencia a vontade da gente. O estado de perigo ocorre quando a pessoa assume a obrigação excessivamente onerosa para salvar direito próprio ou de família. Exatamente essa situação da letra A. Devia ter começado por baixo. Mas a diferença da lesão e do estado de perigo é justamente esse, porque no estado de perigo é um risco iminente para a vida de alguém muito importante para você, para a sua vida. Então você paga o que for para salvar, e a pessoa se aproveita daquela situação vulnerável. A simples dificuldade financeira não é isso que ocorre no estado de perigo. O contrato celebrado sem testemunhas não diz se precisam de testemunha, pode ter ou não, mas é um contrato firmado ali no desespero. Existe erro de cálculo? Não existe erro de cálculo. A pessoa que celebra esse contrato com defeito, ela sabe, ela é ciente, ela precisa saber que você está correndo esse risco, que ela vai se aproveitar dele. O objeto do contrato é impossível. É impossível, por exemplo, salvar uma vida, só que ele vai se aproveitar dessa situação. Caracteriza lesão, uso da violência física. Não. A coação pode ter uso da violência física, mas a lesão é quando se aproveita de uma inexperiência da pessoa ou de uma necessidade. Ele não é um estado de vida ou morte, mas é uma necessidade. Que é isso que diferencia do estado de perigo. Que é, por exemplo, uma pessoa que quer descer muito rápido para a serra e o pneu dela estoura e só tem um mecânico por perto, e o mecânico cobra 10 vezes mais o preço. Claro, cobrar o dobro, dependendo da situação, é aceitável. Então, isso não anularia um negócio jurídico numa lesão. Mas agora, o pneu custa R$ 500 para trocar e ele vai cobrar 5 mil. Isso aí não existe, certo?
É o aproveitamento da inexperiência e necessidade das partes, exatamente essa resposta, a ausência absoluta de vontade. Não, tem uma vontade de celebrar aquele contrato, porque você precisa, mas se aproveitam dessa necessidade ou dessa inexperiência. Meio que você não sabe mexer com um carro, algo do tipo. O simples inadimplemento contratual. Não, o contrato ele é adimplido nesse contexto que a gente está falando, mas ele é adimplido com uma onerosidade excessiva. O erro é excusável. Não, o erro não é excusável. O erro é excusável, vocês vão estudar, não sei se vocês, acho que já estudaram erro de tipo. É até utilizável no direito penal, então não é o que acontece aqui. Agora, a gente estudou os erros de consentimento, o vício de consentimento. Agora a gente vai olhar as duas questões de vício social, que são nulos. A anulabilidade, ela ocorre nos vícios de consentimento. Agora, nos vícios sociais, eles são nulos, porque não é privado, não é pessoal. Para mim, convém que aquele negócio seja anulável. Eu preciso entrar antes da prescrição em juízo para rever o que é justo. Entretanto, aqui é no social, importa para o social. Então, ele é feito ex-tunc. Ele volta tudo. Então, vai pegar desde o efeito. Ele nada vai ser válido. No efeito ex-nunc, é dali em diante que ele não é válido. Claro que vai ter essas salvas do que precisa ser feito para corrigir aquele erro, mas o contrato ele é válido até certo ponto, dependendo. Agora, no efeito ex-tunc, que é o contrário do ex-nunc, ele volta tudo, nada daquilo valeu. Entendeu? Para o social é importante que ele não valha de jeito nenhum. Então, a fraude contra credores, ela existe apenas insolvência do devedor. Não é isso que a gente explicou. Na teoria maior, né, do direito civil, a gente já voltou lá em cima nas questões. Então, precisa provar esse dolo, esse vício na mistura entre os patrimônios para que isso ocorra. Então, apenas insolvência? Não. Má-fé exclusiva do credor. Não. Pode ser que, na maioria das vezes, a gente pega o conceito da palavra aqui. Então, o credor é aquele que precisa receber. Então, a maioria das vezes é má-fé do devedor, que pode ser a pessoa jurídica, pode ser os sócios, que confundiu o patrimônio para se livrar de uma situação. Evento natural imprevisível, claramente ele não é natural. Você precisa, uma pessoa precisa fraudar aquela separação das contas da vida da pessoa jurídica e da pessoa natural, para que isso ocorra. Então, é previsível, né, na situação, que uma pessoa faça isso para esconder o patrimônio, para não pagar dívidas, enfim. O prejuízo aos credores mediante o ato de disposição patrimonial. Exatamente, ele dispõe do seu patrimônio exatamente para prejudicar esses credores, para que eles não possam reaver o que é deles. Então, o sócio que está devendo, ele não quer pagar os credores, coloca todo o dinheiro na conta da pessoa jurídica. E ele vai vivendo com o dinheiro da conta da pessoa jurídica, comprando, gastando e fingindo que está insolvente, que ele não pode pagar nada. Então, é um prejuízo para os credores. Sentença penal condenatória. A gente está em civil, então não é nem isso, né? Então, letra D. 12. A simulação, ela caracteriza-se por último defeito dos negócios jurídicos que a gente vai estudar. Divergência entre vontade real e vontade declarada. Exatamente isso. A divergência entre o que foi declarado e o que realmente aconteceu. Então, por exemplo, um exemplo de um marido que está se divorciando da mulher e eles têm um carro. E aí a separação universal de bens vai ser tudo dividido meio a meio. E aí o marido, ele fala, não, eu não vou vender meu carro, eu não vou vender meu carro com ela, que não sei o quê. Aí ele faz um contrato com um amigo dele para o amigo comprar aquele carro. Então ele fala assim, não, olha que o meu amigo comprou esse carro, não tem como dividir ele. Ou eu doei esse carro para o meu amigo melhor, porque se comprar vai ter que dividir o dinheiro. Eu doei esse carro aqui para o meu amigo, assinei o contrato de doação, de bem imóvel, tá tudo certo. Aí você vai ver, um belo dia ele tá andando com o carro. Então,
O que aconteceu aqui? Aconteceu uma simulação de um contrato. Um contrato simulado, um contrato falso, um contrato que finge que aconteceu, mas não aconteceu. Então, é a diferença entre a vontade real e a vontade declarada. A vontade real é dele ficar com aquele carro sem dividir. A vontade declarada é que ele doou para o amigo dele. Então, essa divergência que a gente vai analisar na simulação, que também é um vício social. Violência moral exercida por terceiro, coação. Simples inadimplemento contratual, não. A simulação é quando oculta a verdadeira face daquele contrato, a verdadeira, o ânimos para que a manifestação de vontade ocorra. Erro material irrelevante, ele é relevante, não é um erro que a pessoa faz, é um desvio ali desse contrato. Além de ser de objetos, tem um objeto, que nesse exemplo é o carro, ele só foi desviada a questão central daquele contrato com a sua finalidade. Agora a gente vai ver sobre a nulidade e a anulabilidade. A anulabilidade também pode ser chamada de nulidade relativa, viu? É a questão 13. Eu fiz 20 testes aqui com vocês. Somente a parte interessada pode alegá-la? Não, porque a parte interessada ela pode alegar na anulabilidade. A gente entende que a nulidade que ocorre nos vícios sociais, elas são de interesse geral. Então, ele não precisa ser provocado por aquela parte que sofreu. É interesse social que aquilo seja nulo, que não vá valer de nada aquele contrato. Convalesce pelo decurso do tempo. Não. A nulidade, ela não tem uma prescrição como anulabilidade. A nulidade é sempre de interesse que aquele contrato ele seja nulo, que ele não exista. Então, a anulabilidade é pessoal. Talvez eu vá anular aquele contrato porque eu cometi um erro, porque foi onerosidade excessiva por conta do estado de perigo, de lesão, mas eu escolho aquilo. Se eu não alegar nada, vai acontecer o contrato, entendeu? Não vai ser reparado o dano que eu sofri. Agora, na nulidade, não tem a prescrição, que é esse convalescer pelo decurso do tempo. Ele é importante sempre por conta, né, da questão social. Então, pode ser reconhecido de ofício pelo juiz? Sim, eu ia falar isso para vocês na primeira questão. Então, o juiz pode reconhecer de ofício, ele não precisa ser provocado. A questão de um juiz reconhecer de ofício é que o juiz ele não precisou ser provocado para aquela ação acontecer. Produz efeitos válidos até a confirmação judicial. Não, como eu expliquei para vocês, ex tunc, ele volta. Tudo para trás vai ser anulado. Ex nunc dali para frente. Depende exclusivamente da provocação do Ministério Público, não é de que somente qualquer pessoa pode alegar, então não precisa ser um negócio do Ministério Público, a parte interessada, o juiz pode decidir até de ofício, quando, por exemplo, ele está dentro de um processo e cabe olhar esse contrato dentro do processo, ele percebe, nossa, mas esse outro contrato aqui que convém pontuar é nulo, então ele já vai anular ali, entendeu? Os seus efeitos e tudo mais. Em relação à anulabilidade, então a nulidade relativa, que é algo mais pessoal, pode ou não alegar e tem um decurso do tempo, né, para que ele seja realizado. Pode ser reconhecida de ofício? Não. O que pode ser reconhecido de ofício é a nulidade. A anulabilidade, ela precisa que a parte interessada ela entre em juízo para aquilo, porque é algo pessoal. Não admite confirmação, admite confirmação. Passa o decurso do prazo, da prescrição, para você entrar, você entende que não vai entrar nada, não vale a pena. Você confirmou aquele contrato ali. Ele tem um vício na sua vontade, na manifestação, mas ele é válido, certo? Ele tem os seus efeitos produzidos. Agora você pode anular ele para ele perder esses efeitos que ele vai produzir dali para frente, não volta, por conta que a vontade das partes ela foi viciada. Decorre de vícios menos graves previstos em lei. Exatamente. Assim, o vício, ele existe, mas esse vício, ele não é tão relevante socialmente para o todo, ele é muito particular. Então, entre o particular e o todo, o que importa muito mais é o todo, que são os de nulidade, que é fraude contra credores, e simulação, que é um vício social. Agora, lesão, coação, estado de perigo, erro, dolo, importa para a pessoa. Então, ele não é tão relevante assim quanto um vício social.
Imprescritível, sim prescreve, que não prescreve é a nulidade. Então, a gente tem que ficar apresentação entre essas diferenças. Produz inexistência do ato. Não, o ato ele vai parar de produzir efeitos dali para frente e a inexistência do ato é na nulidade. Prescrição. A prescrição, ela extingue o direito potestativo, a pretensão de exigir judicialmente um direito violado, o propósito de direito, o próprio direito material automaticamente, a existência do negócio jurídico, a personalidade jurídica. Começar por baixo. A personalidade jurídica, nada a ver. A prescrição, ela não tem um conceito relativo à personalidade da pessoa jurídica. Poderia ser relativo e importante numa pessoa jurídica, na prova de contra credores, mas não aqui na prescrição. A existência do negócio jurídico, ela não extingue a existência do negócio jurídico. A prescrição, ela está ligada a um prazo que você tem para entrar em juízo daquela ação. Por exemplo, numa lesão que você sofreu, vamos supor, eu não sei, no código, aqui no nosso Código Civil, ele tem todas as prescrições com o seu limite de tempo para você entrar com a ação. Então, vamos supor que a lesão que eu sofri no negócio jurídico, que teve um vício no meu consentimento, na minha manifestação de vontade, e nesse vício eu posso entrar em 2 anos. Eu tenho que entrar com ação em juízo em 2 anos. Se eu não entrei, não posso fazer mais nada em juízo. Aquela ação, ela ainda existe. Aquela pretensão de receber, mas eu não posso entrar em juízo. Então, eu vou depender, o único meio é que a pessoa, moralmente, ela cumpra com aquela ação, porque judicialmente ela não tem mais responsabilidade nenhuma de fazer isso. A moral, ela precisa me pagar porque ela sabe que ela tá errada, mas eu não vou poder cobrar, entendeu? Ela paga se ela quiser. Então, o próprio direito material, automaticamente, ela não extingue o direito, ela extingue a pretensão de entrar em juízo por esse direito que você tem. Você sempre vai ter esse direito na prescrição. É importante frisar isso. Você tem o direito na prescrição, mas você não pode exigi-lo judicialmente depois da prescrição. A pretensão de exigir judicialmente o direito violado. Exatamente essa questão. O direito potestativo não é essa questão, né? Que eu já expliquei aqui. A pretensão de exigir judicialmente o direito violado, eu expliquei aqui para vocês. Agora, sobre a decadência. Assinale a alternativa correta. Então, a gente vai entender a diferença entre prescrição e decadência. Suspense em qualquer hipótese. Não. A decadência, ela suspende, não é que suspende, ela extingue um direito que você tinha. Não é assim, eu ainda tenho esse direito, como na prescrição, e posso entrar em juízo com ele, enquanto não houve o meu prazo prescricional, passou o meu prazo, eu não posso mais entrar em juízo. Não, você perde o direito. Por exemplo, você tem uma garantia de 90 dias que veio perfeita a sua geladeira. Mas você não gostou da cor, por exemplo. Aí você fala assim, eu vou trocar. Eu tenho o direito, pelo Código do Consumidor, de trocar em até 90 dias. Deu 91 dias, já era. Você não pode mais trocar aquela geladeira porque você não gostou da cor. Ela vai precisar de um defeito, enfim. Vai ter que olhar as diretrizes de quando você assinou o contrato. Agora, o direito de trocar porque você não gostou da cor, você perdeu. Então, é a decadência, a perda de um direito. Depende de alegação da parte. Não, tipo, você perdeu o seu direito ali de pedir uma nova geladeira, acabou o seu direito. Então, não precisa que a parte alegue. Sabe, pelo tempo, teve a decadência de um direito. Na prescrição, você tem o direito, mas perde o direito de entrar em juízo para reaver o que lhe é devido. Agora aqui você perde o direito, não tem mais direito nenhum. O direito ele tem um prazo de validade. Na prescrição, você entrar em juízo tem um prazo de validade. Decadência, o direito tem um prazo de validade. Relaciona-se em regra aos direitos potestativos. Exatamente essa hipótese. Esse mesmo. Suspende em qualquer hipótese, não suspende em qualquer hipótese, ele extingue, né? E o direito potestativo é um direito que você tem de reaver um tempo depois, um tempo determinado. Um direito que você tem depois que você adquire aquela coisa. Agora, a questão 17, mais 3 questões aqui, gente, para acabar a nossa monitoria do semestre.
configura ato ilícito no Código Civil. Então, aqui na parte dos atos ilícitos, a gente bate muito de frente com questões, converge, né, com questões do direito penal. Então, você comete uma infração, um ato ilícito, um negócio jurídico, você tem que pagar por isso. E no direito civil, tudo é pagar, é o dinheiro. Então, é dano moral, indenização, dano material. Nessa parte que a gente trabalha, responsabilidade civil, que vocês vão estudar no próximo semestre com as obrigações. Então, aqui o ato ilícito é algo que você faz contrário ao direito, certo? E aí no direito penal você pode ser preso, aqui você paga, geralmente. Então, mas nos exemplos, exercício regular do direito não configura um ato ilícito. Por exemplo, futebol é um bom exemplo. Eu estava lendo o livro da doutrina do Fernando Capês, que é uma indicação da Luzia, eu gosto bastante de ler ele. E tinha um exemplo de quando uma lesão, a gente está estudando lesão corporal, é um exercício regular do direito. Então, um jogador de futebol que dá um carrinho em campo e machuca a perna do jogador, mas é um lance de jogo, machuca, mas tem a falta que não pode ali em campo, mas tem a ver com o exercício regular do direito. Então, não pode incriminar civilmente, penalmente, por danos, aquele jogador que fez a falta no outro, entendeu? É algo que se resolve ali em campo. É o exercício regular do direito quando há uma falta de jogo, vamos dizer assim. Agora, se a pessoa parou o jogo, ela deu um chute na cara da outra. Aí é diferente. Não tá em jogo, mas quando tá em jogo é exercício regular do direito. Então, não configura uma lesão corporal, um ato ilícito. A legítima defesa. Não, legítima defesa, se eu não me engano, vocês já estudaram, não tô com a ordem cronológica na cabeça, mas a legítima defesa você precisa dos 5 requisitos. Isso não é ato ilícito, porque é algo muito rápido, você precisa se defender. Então, é excludência da ilicitude, que até tá no Código Penal. Eu até vi hoje na aula com a Luzia sobre falou em injúria de difamação. Não, extinção da punibilidade, mas tem excludência da ilicitude também. Então, precisa de um direito a ser violado, que é um perigo atual ou iminente, você tem que usar o meio necessário, com a força necessária para resguardar o seu direito, o direito de outrem, tem que estar todos nesses requisitos. Tendo esses requisitos, não é ilícito esse ato, você precisou se proteger alguém. A violação de direito causa dano ao trem. Exatamente. Quando você causa um dano, você precisa reparar esse dano, que é o que acontece num ato ilícito. Um enriquecimento lícito. Lícito não é ilícito, certo? É o contrário. Então, uma sociedade de advogados que enriquece é um enriquecimento lícito. Ela tem como uma dos seus fundamentos o enriquecimento. Agora, se fosse uma associação, seria ilícito, porque ela não tem como fundamento o enriquecimento. Todo o dinheiro que gira em torno dessa associação fica ali, não vai para os associados. Caso fortuito externo. Não, um ato ilícito é quando a pessoa ela sabe que aquilo é ilícito. É uma pessoa que vende drogas, ela sabe que aquilo é ilícito. Não é um caso fortuito, uma sorte ali, nossa, meu Deus, não sabia que vender drogas era proibido, ou que apareceu aqui do nada. Não é assim que funciona, é um ato ilícito. Então, não é um caso fortuito. É a violação de um direito que causa dano ao trem que você precisa repará-lo. A responsabilidade civil, eu coloquei o exemplo aqui, mas essas questõezinhas. Mas a responsabilidade civil, vocês vão estudar mais aprofundado no próximo semestre. Então, o dano moral nunca indenizável, a gente estudou isso na personalidade jurídica, nos direitos da personalidade jurídica, os direitos com relação à privacidade, intimidade, né? Os direitos da personalidade, que eles são inalienáveis, invioláveis, impenhoráveis, imprescritíveis e afins. Eles são direitos muito importantes no ordenamento jurídico, que são resguardados no nosso Código Civil. Então, o dano moral, às vezes não tem um dano material, mas ele é indenizável, porque o jeito de reparar no direito civil é com dinheiro. Então, sim, indenizável.
A responsabilidade civil exige necessariamente condenação criminal prévia. Não. A condenação criminal ela pode vir porque teve um crime nas duas esferas, tanto criminal quanto penal. Entretanto, a responsabilidade civil ela pode ser separada. Não precisa ter criminal, é só uma responsabilidade civil por dano moral. Não vai ter nada criminal e tá tudo certo. Você vai poder exigir. Quem causa o dano ao trem é obrigado a reparar? Exatamente. Sendo que a gente estuda isso, né, passando dos negócios jurídicos dentro dos direitos da obrigação. Então, quando você produz um ato ilícito, causa um ato ilícito, causa um dano ao trem, você precisa repará-lo, é uma obrigação. A culpa jamais influencia a responsabilidade civil? Sim, influencia, vocês vão estudar culpa consciente, inconsciente, acho que se vocês já viram isso penal, mas tem a culpa, a responsabilidade objetiva, subjetiva, tudo isso vai ser analisado, então influencia. O dano material exclui automaticamente o dano moral? Não, você pode ter uma junção de dano sofreu. Por exemplo, um dano material, você sofreu um acidente de carro, e nesse dano material você perdeu a sua moto, e aí depois chega a pessoa que te atropelou, que estava errada, ela fica num estado de nervos, e ela te xinga de tudo que é nome, te injuria. Então você pode ter dano moral, para falar que você sofreu naquele quesito, então mais o dano material que sofreu por conta da sua moto. Agora vou falar sobre teoria geral da prova e acabou a nossa matéria. Eu espero que tenha ajudado essa revisão. Vou só terminar aqui e já falo com vocês. Em relação à teoria geral da prova, a alternativa correta. O juiz está adstrito exclusivamente à prova documental? Não. Tudo que você pode ser uma prova lista, você pode usar. Então, prova documental, prova escrita, não firmada em cartório, num documento, assim, prova pericial, muito utilizada também, quando há uma dúvida no processo, uma prova com testemunhal, então tudo isso conta como prova. A teoria geral da prova é tudo aquilo que você pode usar no processo para provar o seu lado. A confissão é irrevogável em qualquer hipótese? Não. Você pode revogar a sua confissão, falar, ai meu Deus, eu estava pressionado, eu menti, não fiz esse crime, que não sei o que, pode ocorrer. O ônus da prova pode ser distribuído conforme as peculiaridades do caso. Exatamente. O ônus da prova, na regra, cabe à acusação, mas existem alguns casos que o ônus da prova ele é invertido, que quem é acusado precisa provar. Então, nessa teoria da prova, ele pode ser invertido, né? A prova testemunhal é sempre proibida? Não, como eu já disse, ela pode ocorrer. Então, a A e a D elas se complementam como sendo erradas. O magistrado não pode determinar a produção de provas? Pode sim, é até importante que o magistrado ele determine a produção de provas para que entenda-se o que ocorreu para dar sentença em um caso concreto. E a 20, terminando as nossas questões com revisão. Sobre os meios de prova no processo civil, assinale a alternativa correta. A prova pericial é dispensável em questões técnicas complexas. Não faz nem sentido, um embate entre essa frase, porque a prova pericial ela é muito importante quando precisa de uma prova técnica, porque, por exemplo, o direito, os escreventes, o juiz, ele tem muito conhecimento com relação ao direito, com relação ao jurídico, e é uma prova técnica que ele precisa de embasamento médico. Então, convém você ter uma prova pericial feita por um médico que vai analisar aquele caso com muito mais competência para analisar naquele contexto. O documento público possui presunção relativa de veracidade? Sim, é o que acontece, porque você assinou aquilo em ata pública, tem uma assinatura de um cartório, está no registro de imóveis, entende-se que aquilo é lícito, entende-se que aquilo está conforme o ordenamento jurídico. A ata notarial não possui valor probatório? Possui valor probatório, vocês não estudaram que é a ata notarial, mas ela possui valor probatório. A inspeção judicial é vedada no ordenamento jurídico brasileiro? Não. O judiciário, né, o juiz, ele pode fazer uma inspeção daquelas provas para entender o que é verdadeiro, o que não é, o que é falsificado, o que é lícito e ilícito. Tudo isso. A prova ilícita é admitida sem restrições? Não faz nem sentido, né? A gente acabou de prestar atenção acerca da teoria geral da prova, e na teoria geral da prova
tudo que é listo, que você pode usar para provar, não faz sentido uma prova ilícita, né? Senão ela só confundiria mais o processo. A prova ilícita é admitida sem restrições, só repetir ali. Bom, gente, foi o nosso semestre de monitoria. Eu espero que tenha ajudado vocês. Eu falei isso antes, né? Que tenha sido muito produtivo. Foi muito importante para questão de poder aumentar o meu conhecimento, poder fazer dessa forma, entender dessa forma. Espero que tenha ajudado vocês. Se vocês precisarem, pode vir para mim, pode contar comigo. E muito obrigada. Eu vou só tirar aqui, né? Não vai aparecer. E vou desligar do que tá gravando. Tchau, tchau.